Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será mendelismo. Gregor Mendel e as origens da genética. Então pessoal, a genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade. E ela só se desenvolveu a partir do século XX com a redescoberta dos trabalhos do monge austríaco Gregor Mendel, propostos em 1865. Então aqui nós temos uma imagem de Gregor Mendel. Ele viveu entre 1822 até 1884 e ele viveu aqui nesse mosteiro na cidade de Brno, na atual República Tcheca. Aqui na imagem vocês podem observar também o detalhe do jardim desse mosteiro, onde Mendel realizou as suas experiências. Então, Gregor Mendel realizou pesquisas sobre a hereditariedade em ervilhas da espécie Pisum sativum no jardim do mosteiro onde ele vivia. No entanto, seu trabalho não recebeu a devida atenção e permaneceu praticamente ignorado pela comunidade científica. Mas por suas experiências, pessoal, ele recebeu o título de pai da genética. A redescoberta do trabalho de Mendel. Em 1900, o alemão Karl Covens, que vocês podem observar aqui nessa imagem no canto esquerdo do vídeo de vocês, ele viveu entre 1864 e 1933. Nós também temos o austríaco Erich von Tschermak-Seyssene, que é esse segundo pesquisador aqui na imagem, né? Como vocês podem estar observando. Ele viveu entre 1871 e 1962. E por último, o holandês Harold de Vries, que é esse terceiro pesquisador aqui na imagem de vocês. Então, ele viveu entre 1848 e 1935. Esses três pesquisadores aqui, pessoal, eles trabalhando, né, de forma independente e desconhecendo as experiências de Mendel, descobriram as mesmas leis da hereditariedade, pessoal. Então, quando eles consultaram a literatura especializada, verificaram que Mendel já tinha antecipado suas conclusões 34 anos antes. Então, observe aí o pioneirismo de Gregor Mendel. Os experimentos de Mendel. Então, pessoal, Mendel ele escolheu para sua pesquisa a ervilha da espécie Pisum sativum, também conhecida como ervilha de cheiro, que apresenta uma série de vantagens. Então, uma delas seria o fácil cultivo. Nós também temos que essa ervilha produz grande número de descendentes, como vocês podem estar aqui observando, né? Que a ervilha de cheiro produz muitas sementes e, consequentemente, muitos descendentes. Além disso, a flor hermafrodita dessa espécie permite tanto a autofecundação quanto a fecundação cruzada. Ou seja, pessoal, a espécie Pisum sativum pode realizar autofecundação sem a necessidade de um outro indivíduo para realizar a fecundação, além de que a espécie Pisum sativum também pode realizar a chamada fecundação cruzada, que é quando
os gametas de um indivíduo entram em contato e fecundam o gameta de outro indivíduo. Além dessas características, nós também temos que a ervilha Pisum sativum, ela apresentava características distintas, como vocês podem estar observando aqui, ó. Ela produzia ervilhas verdes e amarelas. Então, são características distintas que a espécie Pisum sativum possuía. Tudo bem? Além disso, quando nós nos referirmos a indivíduos que são hermafroditas, estamos querendo dizer que esses indivíduos eles apresentam órgãos reprodutores tanto masculinos quanto femininos, e esse era o caso da espécie Pisum sativum. Geralmente nessa espécie, pessoal, ocorre o que nós conhecemos como a autofecundação, em função da estrutura da flor permitir esse tipo de reprodução por autofecundação, tudo bem? Mas Mendel também conseguia fazer a fecundação cruzada entre flores diferentes de forma artificial e assim produzir plantas híbridas, o que era interessante para a pesquisa dele. Aqui nós podemos observar a fecundação cruzada por meio da polinização artificial, que permite cruzar plantas com características diferentes. Então aqui nós podemos observar na figura A, nós temos aqui uma estrutura da flor da espécie Pisum sativum. Observem aqui no detalhe o estame, destacando aqui para vocês, é a porção da parte masculina da flor que apresenta as anteras com grãos de pólen, pessoal, portadores dos gametas masculinos. E também nós podemos observar aqui, olha, destacar para os senhores o pistilo, que é a parte feminina da flor, cuja base possui gametas femininos, ok? Além de observarmos outras estruturas, como as sépalas e também as pétalas, que estão associadas de forma indireta ao processo reprodutivo. Por exemplo, as pétalas, geralmente nos vegetais, têm a função de atrair agentes polinizadores, como é o caso dos insetos. Ok? Agora aqui nós podemos observar na imagem em B, a retirada de pólen, como vocês podem estar aqui observando, que é feito através desse pincel. Aqui nós temos em C, a deposição do pólen no estigma, no caso aqui a porção feminina do pistilo, em flor que teve as anteras removidas para evitar a autofecundação, como vocês podem estar aqui observando no detalhe, pessoal. Na imagem em D, nós podemos observar formação de sementes após a fecundação. Então, observe que, olha, sementes em formação, óvulos fecundados. E aqui, por último, na imagem em E, nós podemos observar germinação da semente. E aqui nós temos essas etapas da germinação, ou seja, garantindo aqui a próxima geração. Aqui vocês podem observar 7 características distintas na ervilha Pisum sativum. Então nós temos aqui, olha, forma da semente. Então nós podemos ter a forma lisa e a forma rugosa. Observem as diferenças bem distintas entre elas. Nós também temos cor da semente, que pode ser a cor amarela ou a cor verde. Nós também temos forma da vagem, que pode ser lisa ou ondulada. Nós também temos cor da vagem, que pode ser verde ou amarela, além de cor da flor, que pode ser púrpura ou branca. Nós ainda temos
a posição da flor, que pode ser axial, ou seja, ao longo do caule, ou ainda terminal, na ponta do caule. E por último, nós ainda temos o tamanho da planta, como uma das 7 características. E aí você vai ter uma espécie de píson sativo em que o vegetal ele apresenta uma altura considerada alta e eventualmente você pode ter aí, né, uma ervilha píson sativo, cujo vegetal apresenta um tamanho, né, considerado baixo, né, ou uma estatura baixa. Então observe aqui que são diferenças bem distintas entre a ervilha píson sativo, quando se consideram essas 7 características que ela apresenta. Então, essas características da ervilha, né, píson sativo, elas foram estudadas por Mendel. O fato de Mendel ter analisado uma característica de cada vez entre as 7, sem se preocupar com as demais, contribuiu, pessoal, para o sucesso de suas pesquisas, algo que foi importante para Mendel, diferente de outros pesquisadores que, quando estudavam, né, algumas características transmitidas ao longo das gerações, acabavam estudando várias características ao mesmo tempo. Já Mendel selecionava uma característica de cada vez para estudar. Ou seja, né, ele dava um passo de cada vez em sua pesquisa. Por exemplo, em um experimento, ele cruzou ervilhas apenas para analisar a cor da semente, ou seja, ignorando as outras características da ervilha píson sativo. Ele se deteve apenas na cor. Então, vamos analisar aqui nesse esquema representativo como isso aconteceu. Então, aqui nós temos que no cruzamento de ervilhas amarelas e verdes puras, que ele chamou de geração P, né, ou geração parental, como vocês podem estar observando aqui, nós temos a ervilha píson sativo, que produz sementes amarelas. Observe aqui, olha, as sementes amarelas, sendo, né, cruzadas com a ervilha píson sativo, que produz sementes verdes. Então, observe aqui a característica, né, cor da semente com 2 traços distintos, a cor amarela e a cor verde. Como esses vegetais representam indivíduos diferentes, Mendel fez a fecundação cruzada entre esses indivíduos, pessoal. Isso na geração P. Logo, Mendel obteve plantas com todas as ervilhas amarelas, que ele chamou de geração F1, pessoal. Ou seja, era a primeira geração dos filhos. Então, nós temos aqui, olha, todos os indivíduos apresentavam, né, a capacidade de produzir ervilhas com sementes amarelas, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante aconteceu. O Mendel permitiu que esses indivíduos realizassem a autofecundação. Isso é uma capacidade que a espécie píson sativo pode fazer. Então, a autofecundação dessas plantas produziu 75% de ervilhas amarelas, observe que interessante, e 25% de ervilhas verdes. Isso na geração F2. Então, como vocês podem observar aqui, essa geração F2, gerada por autofecundação, permitiu a formação de indivíduos capazes de produzir ervilhas que apresentavam a cor amarela e também a cor verde, nessa proporção de 75% para as que produziam sementes da cor amarela e 25% para as que produziam sementes da cor verde. Observe aí essa proporção aí, que seria uma proporção de 3
para 1. Tudo bem, pessoal? E o percentual, 75 para 25%. Então, essa foi uma observação muito importante realizada pelo Mendel nos seus experimentos. Assim, Mendel observou que os híbridos de F1 eram sempre iguais a um dos pais, com um traço prevalecendo sobre o outro. Então, no exemplo anterior, como nós vimos, nós tínhamos os indivíduos da geração parental, em que um indivíduo possuía a capacidade de gerar sementes da cor amarela, como vocês observam aqui nessa representação didática, e esse indivíduo ele foi cruzado com outro que produzia sementes verdes. O resultado desse cruzamento produziu uma geração F1 em que todos os indivíduos tinham a capacidade apenas de produzir sementes da cor amarela. Então, observe aí que Mendel notou que na geração F1 todos os indivíduos apresentavam apenas a característica de um dos pais. Nesse caso aqui, do indivíduo que possuía a capacidade de produzir sementes da cor amarela. Observe que não aparece aqui nenhum indivíduo na geração F1 com capacidade de produzir sementes da cor verde. Entretanto, por autofecundação, a geração F2, como nós vimos anteriormente, apresentava novamente o traço que havia ficado encoberto. Então, observe aqui que na geração F1, quando esses indivíduos tiveram a possibilidade de realizar autofecundação, o que foi que aconteceu? A descendência, chamada de geração F2, apresentava indivíduos com a capacidade de produzir semente da cor amarela e também da cor verde. Observe que a cor da semente verde era uma característica que havia ficado encoberta na geração F1, mas voltou a aparecer na geração F2. E a proporção desses indivíduos estava justamente nesse valor, de 3 para 1. Ou seja, a maioria dos indivíduos produzia sementes da cor amarela, enquanto que a minoria produzia sementes da cor verde, justamente a característica que havia ficado encoberta na geração F1. Então, pessoal, Mendel denominou de dominante o traço que se manifestava na geração F1, tudo bem? E recessivo o traço que ficava encoberto. Nesse caso do exemplo anterior, o traço dominante era a cor amarela e o traço recessivo era a cor verde. Aqui vocês podem observar um quadro em que nós temos as 7 características estudadas por Mendel e os traços sendo separados por dominante ou recessivo. Então, aqui observem as características e, como exemplo, nós temos aqui a forma da semente. O traço dominante seria a semente com a forma lisa e o traço recessivo seria a semente com a forma rugosa. Então, aqui nós temos os traços ou estados dominantes e recessivos das 7 características estudadas por Mendel. Então, nós temos essa primeira e todas as outras, com as suas respectivas características quanto a ser dominante ou ser recessiva, a sua condição. Lei da segregação dos fatores. Então, Mendel deduziu que cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorre em doses simples. É importante ressaltar aqui que caráter, é um exemplo que eu posso dar, seria semente de cor amarela, por exemplo, ou a forma da semente, se ela é lisa ou rugosa. Esse seria o caráter, ok? E observe aí,
que Mendel ele não conhecia, né, os genes, que hoje é o nome que é dado, né, para os caráteres que Mendel estudou. Então, segundo Mendel, né, esses caráteres eles se separam durante a formação dos gametas. Então, essa separação ela é muito importante, porque isso aí vai fazer parte daquilo que nós chamamos de primeira lei de Mendel, né? Então, esse princípio ficou conhecido como lei da segregação dos fatores. Segregação significa separação, ou seja, nós temos aí que os fatores eles se separam, tudo bem? Por isso o nome lei da segregação dos fatores, ou ainda a primeira lei de Mendel. Interpretação atual da primeira lei de Mendel. Então, na ervilha existem 7 pares de cromossomos homólogos. Lembrando que cromossomos homólogos são aqueles que fazem par com outros cromossomos, tudo bem? E um desses pares está o gene que determina a cor da semente. Por exemplo, então nós temos aqui, olha, um par de cromossomos homólogos. Observe aqui no detalhe. Em cada um desses cromossomos nós temos uma cópia do gene, que nós chamamos de alelos. Então, os alelos são as cópias dos genes. Então, aqui nós temos os alelos que condicionam a cor da semente. Por exemplo, pessoal. Então, por convenção, usamos a letra inicial do caráter recessivo, no caso aqui verde, tá? Por que verde? Porque a cor da semente, né, ela podia ser amarela ou verde. Como nós já vimos anteriormente, que a cor amarela representa aí, né, o traço dominante, então a cor verde representa o traço recessivo, tá? Dessa forma, se utiliza a letra V, né, de verde, que é a característica ou traço recessivo. Isso para denominar os alelos de uma forma bem didática. Logo, o alelo ou cópia do gene para a cor amarela da semente é chamado de Vzão, tá? E o alelo para a cor verde é chamado de Vzinho. Essa forma didática de representar os alelos é para ficar subentendido que Vzão significa a cópia do gene que manifesta a característica dominante e Vzinho, né, seria, né, a cópia do gene que manifesta a característica recessiva. Então, por isso nós temos essas denominações. Então, observe que na formação dos gametas, né, que possuem metade do número de cromossomos típicos da espécie, há somente uma cópia do gene. E quando esses gametas se unem para formar um indivíduo, nós passamos a ter nas nossas células, por exemplo, né, 2 cópias do gene. Então, aí eles formam um par, pessoal. E na ervilha Pisum sativo isso também acontece, a formação desses pares. Aqui nós podemos observar o seguinte: separação dos fatores na formação dos gametas, como vocês podem estar observando aqui, e autofecundação em ervilha híbrida para a característica tamanho da planta, sendo o traço planta alta dominante e o traço planta anã recessivo, pessoal. Então vejam bem, em um indivíduo híbrido, como é o caso aqui desse nosso exemplo didático, né? E também o caso de um indivíduo hermafrodita, como é o caso da espécie Pisum sativum, ela contém uma parte feminina e outra masculina na mesma flor. Isso é uma característica da espécie Pisum sativum, que é hermafrodita. Então, a porção feminina produz 2 tipos de gametas diferentes, pessoal. Como vocês podem estar observando aqui, para a característica tamanho da planta, representados por azão e azinho, pessoal, nos óvulos, como vocês podem estar aí observando.
Da mesma forma, a porção masculina, ela produz dois tipos de gametas diferentes, que seria o azão e o azinho, pessoal, nos grãos de pólen. A escolha da letra A foi em alusão à característica recessiva, no caso aqui, olha, planta anã, que começa com a letra A, ok? Assim, durante a fecundação e união dos gametas, as combinações possíveis dos alelos obedecem também à proporção de 3 para 1. Então, como vocês podem estar observando aqui, nós temos essa proporção, olha, de 1, 2, 3 indivíduos que vão apresentar a característica dominante, ou seja, vão ser do tipo planta alta, e um indivíduo que vai apresentar a característica recessiva, ou seja, vai se formar em uma planta anã, nessa proporção, pessoal, de 3 para 1. Observem também, pessoal, a combinação dos alelos. Então, nós temos aqui, olha, um alelo azão combinado com um alelo azão, tá? Um alelo azão com um alelo azinho, é o mesmo caso desse aqui, e dois alelos azinhos, dois alelos recessivos, pessoal. Então, isso permite com que você tenha aí combinações diferentes desses alelos. Aqui nós temos, nessa representação didática, também um exemplo de combinação dos alelos. Então, você observa aqui, olha, na geração parental, para a característica cor da semente, nós temos aqui, olha, dois alelos dominantes, Vzão e Vzão, e dois alelos recessivos, Vzinho e Vzinho. Lembrando que a escolha da letra V foi em alusão à característica recessiva, que era a cor verde, ok? Então, nessa geração parental, quando esses indivíduos, né, que apresentam traços diferentes, no caso aqui, cor da semente amarela e cor da semente verde, para a mesma característica, né, que é a cor da semente, nós podemos observar o seguinte: esse indivíduo aqui, ele produz, olha, um único tipo de gameta, que é o gameta que contém o alelo Vzão. Esse indivíduo aqui produz também um único tipo de alelo, que é o alelo Zzinho, que vai estar compondo aí o seu gameta para essa característica cor da semente. Então, durante a fecundação cruzada, o que nós podemos observar? Que na geração F1, os indivíduos vão apresentar todos a mesma característica de um dos pais. Nesse caso aqui, cor da semente amarela. Isso se deve devido à presença desse alelo dominante, pessoal, que seria o alelo Vzão. Mesmo esse indivíduo apresentando um alelo Vzinho, a presença de um alelo dominante faz com que a característica cor da semente amarela se manifeste. Então, a mesma coisa nós podemos observar aqui nesses outros indivíduos. Então, na geração F1, todos apresentam a capacidade de produzir sementes na cor amarela. Então, pessoal, quando ocorre a autofecundação dos indivíduos da geração F1, como vocês podem estar observando aqui, o que acontece? Esses indivíduos aqui, cada um deles tem a capacidade de produzir gametas com alelos diferentes. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele produz gameta com um alelo Vzão, ou ele vai produzir um gameta com um alelo Vzinho. A mesma coisa acontece aqui com esse outro indivíduo. Vai apresentar a capacidade de produzir gameta com o alelo Vzão ou com o alelo Vzinho. Então, tem aí essas duas opções. Por isso que esses indivíduos apresentam a capacidade de produzir dois tipos diferentes de gameta para essa característica, cor da semente. Então, quando os gametas se unem na fecundação, o que nós podemos observar? Nós podemos observar um indivíduo que apresenta duas cópias do alelo dominante, no caso Vzão, Vzão. Então, essa cópia de alelos
vieram dos pais desse indivíduo. Nesse caso aqui, uma cópia de cada pai. A mesma coisa vai acontecer com os outros indivíduos. Então, observe que esse indivíduo apresenta 2 alelos, um dominante e um recessivo, também oriundos de cada um dos pais desse indivíduo. A mesma coisa que acontece nessa outra combinação de alelos, em que cada um dos alelos veio de um dos pais. E por último, aqui nós também podemos observar que esse indivíduo que herdou 2 alelos recessivos pegou justamente uma cópia do alelo recessivo de um dos pais e a outra cópia do outro indivíduo, né, que o gerou. Então aqui você observa que essa combinação aqui de alelo possibilitou o surgimento dessa característica nesse indivíduo, que é a capacidade dele produzir semente da cor verde. Já por outro lado, essas outras combinações aqui de alelos possibilitou a esses indivíduos a capacidade de produzir sementes da cor amarela. Observe que o número de indivíduos com esses traços distintos segue sempre aquela proporção de 3:1 na geração F2. Então, muito obrigado pela atenção.